Nunca, que nunca será tirada. Oi, 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 oi! Muito bom dia, meninas! Tudo bem? Iniciando o nosso segundo dia do estudo bíblico, escolhendo a boa parte. E hoje nós vamos falar sobre construindo um lugar de habitação. Bom dia, Nanda! Bom dia, Dé. Tudo bem? Bom dia, Ana. Nunca será tirada. Eu encontrei. Bom dia, Glau. Bom dia, meninas. Tudo bem? Iniciando o nosso segundo dia do estudo bíblico, escolhendo a boa parte. Hoje nós vamos aprender a construir. O que seria o construir um lugar de habitação do Senhor? Então vamos lá, reforçando. O nosso estudo bíblico é realizado pelo aplicativo YouVersion. Esse aplicativo que é bênção, porque nos ajuda de uma certa maneira a compreender ainda mais a palavra de Deus. Então, o link do devocional está lá no canal do WhatsApp, tá? Então, vocês podem entrar por lá, para que vocês possam fazer o download e fazer a leitura também no momento oportuno, tá? Lá tem outros estudos bíblicos também, para família, filhos, financeiro, de todas as áreas da nossa vida, tá? Então, na oportunidade, vocês entram lá para também fazer a leitura de outros, quem ainda não entrou. Amém? Vamos orar para darmos início? Bom dia, Júlia. Tudo bem? Bom dia. A Ju, quanto tempo? Vamos lá. Pai, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas mais uma manhã para aprender sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor tire toda e qualquer distração, tudo aquilo que possa vir tirar o nosso foco, a nossa atenção daqui, do agora. Usa-me conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender tudo aquilo que nós vamos ler e ouvir neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém? Vamos lá, meninos. Então, hoje é o nosso segundo dia. Esse estudo bíblico, eles são de 5 dias. Então, vamos finalizá-lo na sexta-feira. Apesar de que quinta e sexta deixarei gravado para que vocês possam fazer, já que eu tenho um job. Amém? Então, vamos lá? Construindo um lugar de habitação. Estamos acostumadas a buscar o Senhor como nosso refúgio e lugar seguro. Isso com certeza é legítimo e muito especial, mas existe uma verdade paralela a essa. Quando escolhemos a boa parte de estar aos pés de Jesus, crescemos em intimidade e maturidade com o Senhor, o que nos permite compreender que Deus de fato busca em nós um lugar para habitar. Em Mateus 21, dos versículos 12 ao 17, vemos um episódio intrigante que guarda um tesouro precioso. Jesus expõe o que estavam fazendo com o templo e exorta todos no local, de cambistas a mestres da lei, sobre a maculação de sua casa. O templo, historicamente, foi feito para o Messias e poderia ser considerado a casa de Deus. Mas, diante a tanta deturpação do verdadeiro propósito, a cena termina com uma frase pouco notada. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Versículo 17. Tudo o que encontramos nas Escrituras está lá por um motivo. Vemos Jesus denunciando a sujeira encontrada no templo, o lugar que deveria ser seu ponto de descanso, mas o que encontramos é Jesus voltando para Betânia para passar a noite. Ainda que o texto não deixe explícito que Jesus foi para a casa deles,
quem conhecemos que morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Lá ele era bem recebido e com certeza poderia repousar. O Senhor escolhe descansar entre aqueles que o recebem e o desejam. Jesus é o Verbo que se fez carne, que voluntariamente escolhe tabernacular entre sua criação. A narrativa bíblica inicia com Deus criando um jardim onde habitaria com o seu povo e termina com o Senhor mais uma vez encontrando os seus para poder habitar em seu meio. Apocalipse 21, 13. Ao escolhermos a boa parte, escolhemos nos tornar um lugar habitável para a presença. Um lugar onde o Senhor pode encontrar descanso e intimidade. Amigos fiéis tornam-se lugares habitáveis para Deus. Cultivar uma vida aos pés de Jesus nos faz mais parecidos com Ele e nos permite experimentar de um verdadeiro tabernacular de sua presença. Ore conosco por isso. Senhor, faça de mim um lugar em que você encontra prazer e satisfação em estar. Quero ser um lugar de habitação para a sua presença e escolher estar aos seus pés todos os dias. Amém? Vamos ler os versículos? Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 17. Jesus purifica o templo. É essa passagem. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e eles os curou. Mas quando os chefes do sacerdote e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Apocalipse 21, 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E por fim, segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém? Meninas, para o nosso versículo aqui, nós sempre colocamos um versículo do dia. Sempre fazemos um destaque, né? E para que esse versículo do dia, para quem está anotando, eu coloquei Mateus capítulo 21, versículo 13, que diz assim, ó. E lhes disse, está escrito. Isso é Jesus dizendo quando ele entra no templo e observa que tá uma bagunça, que tá uma sujeira, que tá tudo fora daquilo que era o objetivo do templo. Jesus disse assim, ó, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Por que eu coloquei aqui esse versículo como nosso versículo de destaque? O que é aqui o templo é citado como templo por mãos humanas. Mas eu quero ir um pouco mais profundo, porque nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor. Nós sabemos que a igreja somos nós, né? Ali
um templo construído pelas mãos humanas é só uma construção. Se torna um templo, se torna um lugar sagrado quando nós se reunimos ali. Né? Então, nós somos a igreja, nós que fazemos, aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, aqueles que verdadeiramente buscam esse lugar de intimidade e santidade ao Senhor. Então, quando Jesus entra ali e observa que estavam fazendo tudo um lugar, né, de sujeira, um lugar de deturpação, ele claramente deixa claro isso. Vocês estão fazendo aqui um covil de ladrões. E quantas vezes, o que eu observo e trago desse versículo? Jesus foi até aquele templo. Jesus, ele dedicou um momento para ir até aquele templo. E ao chegar no templo, o que ele encontra? Bagunça, sujeira. E quantas vezes acontece assim também conosco? E quantas vezes acontece assim também com as pessoas? Onde Jesus vai até a pessoa, vai de encontro à pessoa. E quando chega ali para habitar, para fazer daquele lugar um lugar de intimidade e de santidade, ele observa que aquilo ali está uma sujeira, que a vida da pessoa está uma sujeira. Então não há como omitir isso, não há como esconder isso. Ao chegar, Jesus detecta. E aqui o devocional ele traz alguns tópicos importantes. Vou destacar alguns. Primeiro deles, estamos acostumados a buscar o Senhor como nosso refúgio e lugar seguro. Isso com certeza é legítimo e muito especial, mas existe uma verdade paralela a essa. Quando escolhemos a boa parte de estar aos pés de Jesus, crescemos em intimidade e maturidade com o Senhor, o que nos permite compreender que Deus de fato busca em nós um lugar para habitar. Ele busca em nós esse lugar para habitar. Ele busca em nós um lugar de intimidade, de maturidade, de santidade. Assim como nós buscamos, por isso que o devocional traz esse tópico aqui, nós buscamos no Senhor esse lugar de refúgio, esse lugar de ponto seguro. Nós buscamos nele isso. Ontem mesmo eu publiquei nos stories aqui, né? Falando sobre as nossas tarefas do dia a dia, as nossas tarefas do lar, que são repetitivas e que muitas das vezes é nele, unicamente nele, que encontramos forças, que encontramos um lugar seguro para poder repousar, para poder restabelecer as nossas forças. Então, é um fato, nós buscamos nele isso, mas em contrapartida, ele também busca isso em nós. Ele tanto busca quanto deseja habitar em nós. Mas ele não permanece em um lugar de sujeira. E nós sabemos que pecar sempre estaremos, né, pecando em uma coisa ou em outra. Mas nós não podemos permanecer no mesmo pecado, Porque senão já vira algo que passa do pecado. Então nós precisamos de uma certa maneira, em todo momento, reconhecer naquilo que nós caímos, naquilo que nós erramos, naquilo que nós pecamos, para que Jesus possa habitar em nós. Pai, eu menti. Pai, eu traí. Pai, eu fiz algo que não agradou ao Senhor. Eu acusei, eu julguei. Eu dediquei o meu tempo olhando coisas que não deveriam. Eu pequei com os meus olhos, eu pequei com a minha mão, eu pequei com o meu corpo. Nós precisamos ter esse coração contrito. Por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? Aí algumas pessoas, né, para poder ir contra a palavra, viram e falam assim, mas ele, eu não sei como que Davi é um homem coração, um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei como que Davi, as pessoas ditam isso.
uma vez que ele pecou, e pecou seriamente, apesar que não existe, né, pecadinho ou pecadão. Mas Davi, ele se envolveu em adultério. Davi, ele se matou o homem da mulher, né, da mulher que ele se envolveu. Assim, são coisas bárbaras que Davi se envolveu. Mas em todas as coisas, Davi volta o seu coração para Deus. Depois que ele fez, depois que ele reconhece, depois que ele entende que aquilo ali não estava certo, ele volta o seu coração para Deus e pede perdão. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não tinha pecado. Não, pelo contrário. É porque ele reconhecia. Jesus, o Senhor habitava no coração, o Senhor habitava na vida de Davi, não porque ele não tinha pecados, mas ele buscava esse lugar de intimidade, de santidade e de maturidade no Senhor. E é por isso que o Senhor habitava. E aqui o devocional traz outro tópico também. Vemos Jesus denunciando a sujeira encontrada no templo, o lugar que deveria ser seu ponto de descanso, mas o que encontramos é Jesus voltando para Betânia para passar a noite. O Senhor escolhe descansar entre aqueles que o recebem e o desejam. Aqui, uma coisa que nós podemos tirar como lição. Jesus, ele sempre vai apontar aquilo que nós precisamos mudar. Sempre. O Espírito Santo, é por isso que ele nos deixou o Espírito Santo como nosso conselheiro, como o nosso orientador, como o que vai trazer o discernimento para nós. Ele sempre vai apontar as atitudes, ele sempre vai apontar os comportamentos, as vestimentas, o palavreado. Ele sempre vai apontar naquilo que nós precisamos mudar. Mas isso precisa ter um coração aberto. O Senhor escolhe descansar entre aqueles que o recebem e o desejam. Ou seja, tem que desejar. O que é desejar? Tem que querer. E hoje em dia nós temos vivido um evangelho, pessoas têm buscado um tipo de evangelho onde agrada ao coração delas e apoia o pecado delas. Ah, não, eu vou pegar essa parte da Bíblia aqui porque me convém. Essa daqui não tá legal. Essa daqui não é bem assim. Ainda fala assim, não é bem assim. Então, as pessoas hoje estão querendo viver esse evangelho. Enquanto o Senhor repousa naqueles que, além de buscar, deseja, escolhe, busca realmente ter essa transformação de vida. É realmente estar aos pés de Jesus e começar a dizer para ele: Pai, o que o Senhor deseja que eu mude? Eu no início, né, na verdade, no início assim, né, no retorno, quando eu retornei para crescer, por isso que são nesses momentos que muitas pessoas dizem assim: nossa, o quanto que você mudou, nossa, é nítido ver a transformação. Por quê? Na caminhada com Cristo, o nosso papel é: Pai, o que o Senhor deseja que eu mude? O meu falar, o meu andar, a minha vestimenta. E quando eu pego as minhas fotos do passado e as fotos atuais, realmente a gente vê que é a mão do Senhor. Então é por isso que nós temos que diariamente estar buscando. Mas não para por aqui. A transformação não é feita só esteticamente, fisicamente, não para por aqui. Eu diariamente preciso buscar isso. Nós diariamente precisamos buscar isso. Pai, talvez um comportamento que eu esteja fazendo não está de acordo, não está de agrado do Senhor. E não quero. Davi dizia, né? Lá em Salmos, Davi dizia: não retire de mim a tua presença. Ou seja, o maior temor de Davi era exatamente esse. Que através do pecado. Porque a única coisa que nos afasta de Jesus, a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. É uma casa suja, é um templo sujo. É um templo que decide, escolhe, nós lemos aqui, escolhe viver na sujeira. Porque o pecado
Infelizmente, cometemos um dia ou outro, né? Todos os dias nós precisamos da graça dele, todos os dias na nossa vida. Quantas coisas que nós negligenciamos, nós estamos pecando. Então nós precisamos da graça dele diariamente. Todos os dias. Então não é sobre o pecar, mas é permanecer no pecado. E é por isso que Davi falava com Jesus. Falava com o Senhor. Senhor, não retire de mim a tua presença. Pra gente encerrar. Ao escolhermos a boa parte, escolhemos nos tornar um lugar habitável para a presença. Quando nós escolhemos a boa parte, na verdade, nós buscamos em primeiro momento a presença dele para satisfazer aquilo que nós precisamos, né? Para realmente ter o nosso lugar ali seguro, o nosso lugar de descanso. Mas a verdade é que para que o Senhor possa permanecer em nós, nós também precisamos ser um lugar habitável. E por isso o título do nosso devocional, Construindo um Lugar de Habitação. Não é sobre aquilo que nós vamos habitar, mas é sobre o lugar que o Senhor vai habitar. A partir do momento que nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos tornar-se um lugar habitável. Nós precisamos ser um lugar habitável para que ele possa viver dentro de nós, para que ele possa permanecer e não ser apenas uma passagem. Ali naquele templo, Jesus ele foi apenas uma passagem. Ele não permaneceu por conta da sujeira que estava ali. Ele voltou para onde? Para Betânia, e que certamente é a casa dos seus amigos, que o desejava, que o buscava. Como está a sua vida no dia de hoje? Como está o seu coração no dia de hoje? Está um lugar habitável para o Senhor? O Senhor, ele vai até você e vai permanecer? Ou não? Precisa mudar. Precisa trocar algumas atitudes por aquelas que louvam ao Senhor. Alguns comportamentos por aqueles que louvam ao Senhor. Sim, vestimentas. Mas isso é muito pessoal, tá? Deixei isso claro, viu, meninas? Essa questão de vestimentas, de ambientes. Isso é muito pessoal. De cada uma. Apesar de que eu defendo que sim, tem um mínimo a ser seguido, né? Porque tem gente que também fala, mas não é porque, né, eu vivo para o Senhor, eu quero me tornar um templo habitável do Espírito Santo, que eu tenho que seguir. Não, tem gente que também quer fugir daquilo, que é o básico, é o mínimo. Mas o fato é que eu digo que é algo pessoal, porque, por exemplo, uma coisa que me incomoda hoje em dia é usar cropped. Me incomoda muito. E aí, mas eu vejo, né, tem algumas meninas que usam e tal, e nem aparecendo tanto, mas o Senhor sabe de onde tirou aquela pessoa, assim como Ele sabe de onde me tirou. E é por isso que Ele incomoda a mim. Então, não cabe a mim ficar te apontando dessa maneira ou é daquela, não cabe a mim. É por isso que nós precisamos buscar a Ele, porque Ele traz revelação no nosso coração. Ele nos incomoda o tempo todo. Como está o seu coração no dia de hoje? Está um lugar de habitação do Senhor? Ele vai poder permanecer? É isso que o devocional está nos trazendo, nos ensinando hoje. Ele vai poder permanecer? Ou apenas ele vai passar? Ao escolher a boa parte, que sejamos um lugar de habitação do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrarmos? Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor comece a sondar o nosso coração, para que a gente possa identificar que o nosso templo está um templo puro, um templo onde tem buscado santidade diariamente no Senhor. Um templo onde tem desejado, tem buscado ser habitável a tua presença. Não queremos, Pai, o Senhor apenas de passagem na nossa vida.
desejamos, queremos, buscamos que o Senhor habite em nós, habite no nosso ser, habite no nosso coração, na nossa mente. E por isso nós pedimos no dia de hoje que o Senhor sonde o nosso coração e nos incomode tudo aquilo que tem sido de desagrado do Senhor, que tem sido um motivo de sujeira e um motivo a qual o Senhor não permanece na nossa vida. Apenas passa, não queremos isso mais. Nós estamos dispostas a mudar, nós estamos dispostas a sermos transformadas. Por isso, Pai, no dia de hoje, nos incomode em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós fizemos, em tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer, que não agrada do coração do Senhor. É o que nós te pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém? Meninas, muito obrigada pela companhia de mais um dia juntinhas. Amanhã o nosso tema: a quem temeremos? A quem temeremos? Então vai ser bênção também, estejam aqui conosco. Agora aqui no Instagram tem como enviar aí no aviãozinho, né? Para outras pessoas, convidando outras mulheres para estar aqui conosco. Então é isso. Que Deus abençoe o dia de vocês, ó. Um grande beijo e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Beijo!